Em 1945, um químico alemão recebe diretamente das mãos do rei da Suécia o Prêmio Nobel de Química. Esse prêmio fora concedido pelo seu trabalho com fissão nuclear de núcleos pesados. Naquele momento em que Otto Hahn, o laureado pelo Prêmio Nobel de Química, recebe o prêmio, uma das maiores injustiças da história da ciência está sendo cometida. Ele com certeza ficou muito feliz, seu rosto transpareceu isso, seu sorriso mostrava sua alegria. Mas no seu íntimo, no seu interior, com certeza uma batalha silenciosa estava ocorrendo. De um lado, uma voz dizia para que ele ficasse tranquilo, calmo. Ele mereceu aquele prêmio, lhe foi concedido, ele não interferiu em nada, o comitê o escolheu, ele merecia aquele prêmio. Por outro lado, uma outra voz, talvez até um pouco mais forte naquele momento, dizia: ela deveria estar aqui. Você sabe que ela deveria estar dividindo esse prêmio com você. Ela é tão merecedora quanto você. Talvez até dissesse, ela é mais merecedora do que você. Essa mulher, que deveria estar ali ao lado de Otto Hahn, recebendo o Prêmio Nobel de Química de 1945, foi considerada a mulher mais influente na ciência do século XX. Em 1946 foi considerada a mulher do ano, mas ela não recebeu o Prêmio Nobel, o qual merecia. Essa mulher é a protagonista do vídeo de hoje, é Lise Meitner. Para entendermos por que essa injustiça foi provocada, precisamos entender um pouco sobre a vida de Lise. E mais do que isso, vocês irão perceber que a vida dela está intimamente relacionada com o de seu grande amigo Otto Hahn. Os dois começaram a trabalhar juntos no início do século XX e foi uma parceria muito produtiva. Durante 30 anos, tivemos ali uma perfeita união entre a química, representada por Otto Hahn, e a física, pela Lise Meitner. O primeiro grande trabalho relacionado a essa dupla foi a descoberta do elemento químico de número 91. Em 1913, o químico polonês Casimir Fajans havia descoberto o isótopo radioativo relativo ao elemento de número 91, que tinha um tempo de vida extremamente curto, tanto é que o próprio Fajans deu o nome de brevium. Entretanto, alguns anos depois, tanto Otto Hahn quanto Lise Meitner conseguiram descobrir outros isótopos desse elemento com um tempo de vida muito maior. Conseguiram descobrir os isótopos mais estáveis do elemento 91. Por isso, receberam o direito de serem considerados aqueles que descobriram de fato o elemento 91, não apenas o isótopo extremamente breve. Eles tiveram também o direito de mudar o nome. O elemento químico 91 não passou mais a ser chamado de brevium e passou a ser chamado de protactínio. O motivo disso porque o que provocou a descoberta do protactínio foi o estudo de Hahn e Meitner tentando descobrir qual era o elemento pai do actínio. O processo de desintegração radioativa já estava conhecido naquela época, eles foram grandes entusiastas desse campo de pesquisa e estavam então tentando descobrir qual elemento havia dado origem ao actínio. E esse elemento é o elemento químico de número 91. Por isso que eles deram o nome de protoactínio, primeiro actínio, pai do actínio. E um detalhe muito interessante, esse artigo foi publicado em 1918. Durante esse período, a Alemanha estava em guerra. E Otto Hahn, como alemão e químico de renome, estava fazendo parte do Departamento de Armas Químicas, cujo fundador foi Fritz Haber. Já falei sobre o Haber em vídeos anteriores. Caso você queira saber um pouco sobre a vida de Haber, o link vai aparecer aqui no card. Mas Hahn não pôde participar diretamente da etapa final da descoberta e identificação do protactínio. Entretanto, quando Meitner publicou o artigo, ela fez questão de dar os créditos para o seu amigo Otto Hahn, como vocês podem ver aí na tela. Esse é um aspecto muito interessante. Guarde essa informação porque ela estará relacionada com a temática geral desse vídeo. A simples descoberta do protactínio já colocaria o nome de Lise Meitner e Otto Hahn no Olimpo da ciência. Mas a principal contribuição deles não foi o protactínio, e ainda mais, deu-se no período mais conturbado da Alemanha. Quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, ela entra num caos político, econômico, que possibilita a ascensão de líderes oportunistas, como foi o caso de Adolf Hitler e o Partido Nazista. A década de 30 foi extremamente conturbada,
e foi especialmente difícil para Lise Meitner, porque ela era judia. Ela nasceu na Áustria, era protestante por religião, mas seus avós eram judeus. E como vocês sabem, a Alemanha nazista não tinha lugar para os judeus. Ela continuou o seu trabalho mesmo com a ascensão de Hitler, trabalhando secretamente. Porém, em 1938, quando a Áustria foi anexada à Alemanha, não teve jeito. Ela foi denunciada por um colega químico e teve de fugir para a Suécia. Durante esse período, ela continuou trabalhando com Otto Hahn. Ambos mantiveram a colaboração, trocaram cartas com bastante frequência, inclusive tiveram alguns encontros pessoais em Copenhague, por exemplo, e algumas outras oportunidades. E é durante esse período em que Lise sofre a perseguição nazista ou quando ela está exilada que nós tivemos a sua grande contribuição para a ciência mundial. Em 1934, portanto, durante esse período conturbado, Enrico Fermi publica os seus primeiros resultados com os elementos transurânicos. Para quem não conhece, a tabela periódica hoje é constituída de 118 elementos, porém, apenas até o urânio, até o elemento químico 92, são os elementos naturais, os encontrados na natureza, e o urânio é o mais pesado deles. Todos os elementos produzidos a partir do urânio são chamados elementos transurânicos, elementos chamados sintéticos, artificiais. Quando Fermi publica a possibilidade de criar novos elementos químicos, de ampliar a tabela periódica artificialmente, isso gera uma verdadeira bomba, e aí sem trocadilhos, na comunidade científica. E as maiores mentes então procuraram produzir novos elementos. Uma das pessoas que mais trabalhou nessa área foi Irene Joliot-Curie, filha de Marie Curie. E ela publicou um artigo muito interessante onde ela acreditava ter produzido um elemento transurânico, um elemento mais pesado que o urânio. Entretanto, esse elemento seria muito parecido com o lantânio. O urânio é um elemento químico pesado, número 92, e seu isótopo mais estável tem massa 238. Qualquer elemento transurânico tem que ser mais pesado do que ele. O lantânio, entretanto, tem número atômico 57 e número de massa 139. Não tem como o elemento transurânico se parecer com o lantânio. Otto Hahn, que nessa época já era considerado o químico mais importante do planeta, ele percebeu isso e achou isso muito estranho. E por conta desse incômodo, ele resolveu então reproduzir o trabalho de Irene. E para sua surpresa, ele não apenas encontrou um elemento muito parecido com o lantânio, ele encontrou o lantânio, mais exatamente o lantânio e o bário. E ele não conseguia compreender isso, não conseguia entender como isso era possível. Foi quando ele entrou em contato com sua amiga Lise Meitner, nessa época, já em seu exílio, e Lise conseguiu ver o que as mentes mais brilhantes daquela época não conseguiram. Irene e posteriormente Hahn não conseguiram sintetizar um elemento transurânico. O que eles fizeram foi romper o núcleo do urânio. Eles estavam criando o processo de fissão nuclear. Quando Lise interpretou corretamente o processo de fissão, Otto Hahn, obviamente, desejava publicar muito esses resultados. E ele sabia muito bem que Lise deveria ser uma coautora nessa publicação, afinal, ela interpretou corretamente os resultados. Entretanto, na Alemanha nazista, na sua posição como químico alemão, ficaria muito ruim para ele publicar um artigo junto com uma judia. E aí os dois, em comum acordo, uma representação da amizade deles, decidiram o seguinte: a primeira publicação ficaria com o nome de Otto Hahn. Ele publicou em janeiro de 1938, juntamente com seu ajudante, o Stresemann, onde ali ele detalhava o processo de fissão nuclear. Lise, entretanto, publicaria uma carta, como sendo uma espécie de um artigo com cunho mais teórico, explicando os detalhes da fissão nuclear. Ela fez isso numa carta direcionada a Nature, em fevereiro de 1938, juntamente com seu sobrinho, também exilado, Flisch. E com isso nós tivemos os dois artigos seminais do processo de fissão nuclear. A publicação desses dois artigos simplesmente mudaria o mundo. Ligou-se-lhe uma espécie de luz amarela que fez com que mentes brilhantes como a de Niels Bohr
percebesse que o processo de fissão nuclear descoberto por Lise Meitner poderia gerar uma arma de destruição em massa, e os nazistas tinham essa tecnologia. Ele rapidamente entrou em contato com Albert Einstein, o cientista mais influente daquela época, que por sua vez escreveu uma carta para o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, avisando sobre os perigos da fissão nuclear. Esse processo deu início ao Projeto Manhattan, que eu contei aqui quando expliquei um pouco sobre a vida de Oppenheimer. Fiz uma série bem completa com esse tema, que eu vou deixar numa playlist aqui no card para vocês. Isso para vocês verem quão importante e influente foi o trabalho de Lise Meitner. O restante é história. Os norte-americanos avançam com o Projeto Manhattan, a bomba é construída, a demonstração de poder norte-americano é demonstrada contra os japoneses e ela foi construída pelo processo de fissão nuclear. Em 1945, o Prêmio Nobel decidiu distribuir os prêmios de forma retroativa. Por exemplo, ninguém havia ganho o Prêmio Nobel em 1944. E eles decidiram que o tema fissão nuclear mereceria esse prêmio. Na hora de pensar no nome para receber o prêmio de fissão nuclear, Otto Hahn, claro, veio logo à mente. Mas e Lise Meitner? Ela não teve defesa no comitê. Até alguns cientistas a defenderam, mas logo a ideia acabou caindo. E o prêmio foi concedido integralmente apenas a Otto Hahn. Até aí já seria uma grande injustiça. Mas a maior de todas as injustiças ocorreu quando, em 1945, Otto Hahn estaria ganhando o prêmio diretamente das mãos do rei da Suécia. Em momento algum, ele reconheceu a contribuição de sua amiga. Ele não deixou público que Lise Meitner foi que de fato interpretou o processo de fissão nuclear e que aquele prêmio que ele estaria recebendo, ela também deveria estar recebendo, até mais do que ele. Em momento algum, isso saiu de sua boca. Aquela mulher a qual ele havia escolhido trabalhar junto, inclusive no laboratório que era uma carpintaria adaptada, aquela mulher a qual ele, em protesto, havia renunciado ao seu cargo de professor de química quando os nazistas tomaram o poder, aquela mulher ele não reconheceu no momento em que ele ganhou o Prêmio Nobel. E temos esse, talvez, o maior caso de injustiças cometidas na ciência. Mas essa história não termina aqui. Nós tivemos alguns plot twists bem interessantes. Quando Glenn Seaborg e Olgi Orso sintetizaram o elemento químico de número 105, eles homenagearam Otto Hahn, deram a esse elemento o nome de rhenium. E ali nós teríamos o nome de Hahn eternizado na tabela periódica. Mas em 1997 esse nome foi modificado para dúbnio. Mas alguns anos depois, o elemento químico de número 109 ganhou o nome de meitnério. E hoje nós temos o nome de Lise Meitner eternizado na tabela periódica. Lise morreu aos 89 anos, não chegou a ver essa homenagem, mas viu inúmeras outras homenagens em todos os países do mundo. A injustiça do Nobel nunca foi retratada, mas não faltou reconhecimento para essa grande mulher. É isso, pessoal, um pouco da vida sobre essa grande mulher, Lise Meitner. Eu fiquei imensamente feliz em produzir esse vídeo, acho que mereço o seu like. E se chegarmos aos 500 likes, teremos mais um vídeo de biografia na próxima semana. Até lá, 2 sugestões aqui para vocês. O conjunto de vídeos sobre a biografia de Oppenheimer, onde eu cito inclusive a própria Lise e Otto Hahn, e o conjunto de vídeos sobre a biografia de Haber, onde eu falo inclusive sobre o Departamento de Armas Químicas. Vai aparecer aqui do lado, você escolhe qual você quer seguir. Se você quiser contribuir financeiramente com a Universidade da Química, pense em se tornar um membro, R$ 7,99 por mês, e ajuda demais o meu trabalho. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima semana.